Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra. E nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Você crê nessa verdade? Então, ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo 32, versículo 22, diz assim a palavra. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó: dize, rogo-te, que te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi mudada, salva. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado a Deus, por si só ela é poderosa para transformar o nosso coração. Mas fale conosco mais uma vez nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Meu irmão, quando eu olho para essa palavra, eu vejo uma luta de um homem, exatamente num período da sua história, da sua vida, um período que ele talvez não pensou nas consequências do passado, de algo que ocorreu lá atrás. Ele exatamente estava vivendo a situação plantada, pois quando ele decide, junto com sua mãe, a tomar a bênção que o pai queria entregar para Esaú, seu irmão, ele precisou fugir. E ele foge, ele vive anos fugindo, longe da sua casa, longe dos seus. Ele nunca mais viu a sua mãe morre e ele não a vê. Ele perdeu o contato, ele perde tudo. Mas chega nesse texto, a Bíblia diz que ele está para voltar. E quando ele está para voltar, ele vai passar nesse lugar chamado Val de Jaboque. Eu queria dar um tema para essa palavra essa noite. E o tema que eu queria dar essa palavra essa noite é hora de reagir e buscar mudança. É hora de reagir e buscar mudanças. Porque às vezes nós estamos acomodados, nós estamos paralisados. E Deus está nos chamando esses dias, e eu tenho ministrado nessa casa, sempre falando de mudança, falando de contato, falando de chamado, falando de alistamento, falando de presença, falando de se apresentar. E isso é importantíssimo para mim e para você. Quando eu olho, ao ler esse texto, nós olhamos para a vida de Jacó, e nós olhamos apenas Jacó lutando com o anjo, segurando o anjo e recebendo a bênção dele. Há até uma canção que nós cantamos nas igrejas dizendo: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. Nós cantamos essa canção, mas nós somos impulsionados a falar sobre esse texto.
E falamos exatamente como se nós lutarmos com o anjo, nós seremos abençoados. Nós usamos as expressões lute, brigue, traz para você, puxe para você, que você vai ser abençoado. Isso é verdade, eu sei que é. Mas antes de falar dessa luta, vamos entender um pouquinho a vida desse homem chamado Jacó. Jacó, o nome já diz tudo: enganador, trapaceiro, suplantador. Para entendermos quem era Jacó e o que realmente foi essa luta para a vida de Jacó, nós precisamos olhar para o que estava acontecendo e o que aconteceu na sua história. A história de Jacó mostra que no seu nascimento, ele nasce segurando no calcanhar do irmão. A Bíblia diz que o próprio Deus tinha avisado e tinha dito que o maior serviria o menor. O maior iria servir o menor. E aí, a sua mãe, próprio Jacó, apressou em fazer algo e perderam o contato que eles tinham. Agora, nesse apressamento de fazer alguma coisa, eles erraram. Meu irmão, quantas vezes nós apressamos para alcançarmos algo e nós mais perdemos do que alcançamos? Não é verdade? Nós mais perdemos do que alcançamos. Uma das coisas que às vezes nós lutamos para poder fazer e a gente sempre tenta é na vida financeira. Porque na vida financeira nós queremos resolver, é no imediato, é aqui e o agora. E nós não pensamos na consequência que vem sobrecarregando. Nós queremos resolver o problema agora. E os estadistas, os estudiosos, os economistas, eles sempre usam uma frase dizendo: não se paga uma dívida fazendo outra dívida. E eu me lembro que há algum tempo atrás, meu irmão, eu entrei em situações assim. Eu tinha uma oficina, eu tinha que cuidar do funcionário, eu tinha a oficina para manter e tal, e o negócio ficou tão apertado que eu recorri a uma agiota para poder pegar um dinheiro. Falei, não, vou pegar hoje, que o mês que vem eu já pago. Meu irmão, que maldição na minha vida. Fiquei 5 anos garrado com um valor pequeno e não conseguia sair daquele valor. Por quê? Por causa exatamente disso, de nós não pensarmos para resolver o que precisamos resolver. Nós queremos o imediatismo, queremos agora, queremos resolver. Meu irmão, antes de resolver qualquer coisa na sua vida, resolva dobrar os seus joelhos. Pastor, então você não dobrou o joelho? Claro que não. Resolvi do meu jeito. E depois que o negócio apertou, a gente vai e dobra o joelho. Tem coisas, meu irmão, que a gente pode prevenir e pode não passar por elas. Jacó não precisava passar por isso que ele estava passando, porque havia uma promessa na sua história, na sua vida: o maior servirá o menor. Essa era a promessa, essa era a palavra. Agora, a palavra precisava estar impregnada no seu coração, mas ele atentou apenas para o aqui e o agora. A sua mãe o chama e diz: olha, o seu pai está prestes a morrer, ele falou com Esaú que ele vai fazer, para fazer um guisado tal, eu já preparei tudo, está aqui, você conhece a história. Ele faz e ele tem que fugir, recebeu a bênção, mas não pôde usufruir, e ele foge. Agora, quando nós olhamos para Jacó, nós olhamos para o que o apóstolo Paulo nos ensinou. E o apóstolo Paulo nos ensinou o seguinte: que de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semear, com certeza ele colherá. Jacó agora está colhendo o quê? O que ele plantou. Jacó, o nome significa enganador, trapaceiro e tudo. E aí ele vai para a casa de um homem chamado Labão, que na verdade, na história, nós poderíamos chamar de Lambão, não de Labão. O Lambão, meu irmão, fez coisas na vida de Jacó que pagou com a mesma moeda o que Jacó fazia. Ele chega e diz: olha, eu quero casar com a sua filha e eu gostei, Raquel é maravilhosa, eu vou, tá, tem que trabalhar, 7 anos, trabalho. O homem trabalha 7 anos sem salário, sem nada, para receber como pagamento a filha. E naquele dia
do casamento, ele vê a filha, ele vê o casamento, ele participa do casamento, ele está casando, mas lá dentro da tenda, quando ele vai acordar, depois de ter bebido algumas, ele acorda e na realidade ele viu que ele casou com Raquel, mas ele consumou o casamento com Leia. Agora o desespero bateu, mas você me enganou, mas tudo que planta, colhe. Vai reclamar de quê? Um enganador reclamar de outro. Ele diz, você me enganou. Não, te enganei. Agora, se é, no nosso costume aqui é o seguinte, primeiro casa a mais velha, depois a mais nova. Você está querendo a mais nova? Trabalha mais 7 anos. Ele trabalhou 14 anos por uma mulher. Para os maridos, cadê os maridos? Falam amém aí? Cadê os maridos aí? Falam amém? Amém. Meu irmão, o tanto que você trabalhar por essa mulher que você casou ainda é pouco. As mulheres gostaram. O tanto que você trabalhar por essa mulher ainda é pouco. Eu tenho falado aqui, tenho dito, meu irmão, mulher foi feita para ser amada. Amém, minhas irmãs? Mulher foi feita para ser amada, mulher foi feita para ser paparicada, mulher foi feita para ser honrada. E manter uma mulher, meu irmão, o cara tem que trabalhar muito. Não é verdade? Porque mulher, ela quer cuidar de tudo. Pode olhar para sua esposa depois. O brinquinho está combinando com o cinto, o cintinho está combinando com o sapato, a meia combina com o arquinho que está no cabelo, o cabelo combina com os olhos e aí afora vai. Mulher é caro, meu irmão, manter uma mulher é caro. Solteiros, vou perguntar, querem casar? Eles continuaram ainda querendo. Meu irmão, Jacó, ele não desistiu da sua amada. Ele trabalhou 14 anos, recebeu, chegou o tempo então dele ir embora. Porque ele olha e diz assim, olha, eu preciso ir embora porque agora eu preciso encontrar com meu irmão e eu preciso resolver essas coisas, eu preciso fazer isso. Ele vai fazer algo, ele vai sair da acomodação que ele estava vivendo. Estava muito cômodo, estava com dinheiro, estava rico, estava poderoso, tinha bens, tinha suas esposas, estava maravilhoso, tinha os filhos, estava ótimo, ele tinha todas as condições para continuar no mesmo lugar. Ei, deixa eu falar para você, reagir, buscar mudança, é exatamente na hora que tudo está bem na nossa vida. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, vou buscar que mudança? Meu irmão, eu não sei. Pastor, está tudo ótimo na minha vida. É nessa hora que você precisa buscar mudanças também. Está tudo maravilhoso, meu irmão, está tudo ótimo, está tudo certinho. Aí você decide em fazer algo para sair da acomodação. Acomodação é algo que nos prende e às vezes nos leva a situações diversas e até enfermidades, porque nós acomodamos. Lá em Betim tem um irmão que ele, todo dia que você encontra com ele, como vai, irmão? Ele diz, não, pai, estou doente, estou com uma dor na perna que você não tem noção. Aí no outro culto você encontra com ele, e aí, irmão, como é que está? Pastor, estou com uma dor de cabeça que o senhor não tem noção. Meu irmão, como é que está, pastor? Estou com uma dor de ouvido que o senhor não tem noção. Meu irmão, todo culto, ele está assim. Aí um dia eu disse para ele assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu orar para você, para que Deus possa acabar com essa dor sua no nome de Jesus. Ele, ora mesmo, pastor. Eu falei, pois é, existe uma solução, você vai ficar deitado, vai ficar com a mãozinha cruzada assim, ó, vai ser maravilhoso, ele está amarrado. Ele olhou para mim, está amarrado, pastor. Eu falei, está não, meu irmão, vai ser maravilhoso para você. Acabou, aí eu chegava perto dele, como vai, irmão? Pastor, estou bem. Estou bem. Gente, é assim. Nós precisamos sair da acomodação, nós estamos acomodados. Agora você sabia que às vezes nós ficamos acomodados espiritualmente.
Nós nos acomodamos espiritualmente, meu irmão, nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não jejuamos, estamos 40 dias no propósito de jejum e oração, nós não levantamos pela madrugada, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não fazemos nada, e nós continuamos acomodados, e Deus está dizendo, acorda, levanta, faz, e nós continuamos, nós estamos vendo a crise no nosso país aumentando cada dia que passa, nós continuamos vendo, não somente a crise, mas nós olhamos para as catástrofes aumentando, e a misericórdia de Deus tem nos sustentado até hoje, mas nós precisamos continuar orando, e nós precisamos buscar, e nós como igreja continuamos quietinho, do mesmo jeito. Pastor, tá bom, tá ótimo, pastor, vim no culto no domingo, já tá maravilhoso, eu venho na igreja, eu entrego meu dízimo, eu entrego minha oferta, estou no culto, maravilha, glória a Deus, pastor, olha, isso é pastor, para que estação verão, para que ir para a praia, para que evangelizar, para que entregar folheto, para que isso? É exatamente para fazer algo, meu irmão, para a gente sair da acomodação, porque nós acostumamos a ficar do mesmo jeito. Jacó, ele estava acostumou com tudo, com as mulheres, com a casa, com tudo, estava ótimo, maravilha, maravilhoso. Ele olhou e disse, não, eu vou embora, eu preciso sair, eu vou sair dessa terra. E ele sai e ele vai. Agora, Val de Jaboque, a gente poderia chamar esse lugar de cartório de Deus. Olha para o teu vizinho e fala assim, você já esteve no Val de Jaboque? No cartório de Deus? Por quê, pastor? Porque é lá que o nosso nome é mudado. Quando Jacó vai, ele luta com o anjo, ele prevalece, o anjo pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, Jacó. Ele estava dizendo, trapaceiro, enganador, suplantador, aquele que dá nó em pingo de água, aquele que eu sou terrível, eu sou Jacó. Aí o anjo olhou para ele e falou assim, peraí, você é Jacó? Sou. A partir de hoje você não chama mais Jacó, a partir de hoje você vai chamar Israel, que quer dizer príncipe, porque lutaste com o príncipe, lutaste com Deus e prevalecestes. Para ter o nome mudado, para ter a vida transformada, eu preciso, meu irmão, fazer um esforço. Eu não posso continuar inerte, eu não posso continuar da mesma forma, eu não posso continuar do mesmo jeito, eu preciso mudar, eu preciso levantar, eu preciso sacudir a poeira, eu não posso olhar para trás, eu não posso olhar para as situações que ocorreram, eu não posso olhar para as mágoas que me fizeram, eu não posso olhar para as depressões que me alcançaram, eu não posso olhar para as dívidas que eu tenho vivido, eu não posso olhar para nada disso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé, como diz o apóstolo Paulo. Eu preciso ter isso na minha vida e ter essa mudança. Agora, a Bíblia diz que Jacó, ele era enganador, ele precisava passar de uma verdadeira batalha espiritual, ele precisava passar por essa transformação, por esse momento, para quê? Para que a sua vida fosse transformada. Só uma pergunta, o que você precisa passar ainda mais para você sair dessa acomodação, para você sair desse marasmo e para que a sua vida seja transformada? O que ainda precisa acontecer mais? O que precisa mais? Porque eu acho que nós, nesse tempo que estamos vivendo, nós já vivemos o bastante, experimentamos situações que já era para nós termos entendido que nós estamos realmente, precisamos reagir e criar um escape, uma mudança na nossa história. Agora, para que isso aconteça, você precisa estar incomodado com a sua situação. Você precisa estar incomodado. Jacó tinha de tudo, mas estava incomodado. Eu preciso estar ao lado do meu irmão. Eu preciso ir até ele. Eu preciso ir lá. Eu preciso buscar. Eu preciso estar perto do meu irmão. E ele vai atravessando esse val chamado Jaboque, ele passa as mulheres, passa os filhos, passa o gado, passa os bens, e a Bíblia diz que ele fica só. Existem momentos na nossa vida que é você e Deus, meu irmão. A minha vida precisa ser mudada, é eu e Deus. É um momento sozinho, é um momento ali junto com Deus. Agora, eu preciso olhar e reconhecer que eu preciso desse momento a sós com Deus. Eu preciso. Jó, ele escreve no capítulo 30, o versículo 27, ele diz: nunca para a agitação dentro de mim.
Nunca. Dias de sofrimento me confrontam. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já viveu, está vivendo um momento de sofrimento na história? Faz assim com a mão. Então esses dias te confrontam. E esses dias confrontam você para quê? Para que você levante e saia dessa acomodação. É exatamente isso. Precisa haver esse confronto, precisa haver esse choque na nossa história. Havia um homem que ficava todos os dias sentado à beira do templo, chamado Formosa, nas escadas, pedindo esmola. Um dia, passou Pedro e João, olhou para ele e ele disse assim, me dá uma esmola. Pedro e João olhou para ele e disse assim, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A primeira palavra de Pedro para aquele homem é, levanta. Meu irmão, Deus não vai fazer absolutamente nada na minha vida e na sua vida se nós não nos posicionarmos. Levantar, levanta, levanta, levanta da onde, pastor? Levanta da onde caiu, levanta da onde você prostrou, levanta da onde você se sentiu fracassado. Levanta daquele lugar, levanta da acomodação, levanta da cadeira confortável, levanta, posicionamento. Você precisa levantar. Sua situação está desconfortável? Então o que você irá fazer nesse tempo que se chama hoje? O que eu faço nesse tempo que se chama hoje, com a minha situação que está desconfortável? Minha situação está confortável, pastor. O que eu faço então nesse tempo que se chama hoje? Qual é o posicionamento que eu tenho que ter? Qual é o posicionamento que eu vou fazer? O que me chama muita atenção é nós olharmos para a criação de Deus. Deus criou uma ave maravilhosa, chamada águia. E quando Deus cria essa águia, Ele dá algumas coisas naturais para essa ave. E quando Ele dá para ela, ela aprende, e ela faz, meu irmão, com precisão. Ela vai fazer o seu ninho. Ela pega, a primeira coisa que ela pega espinhos. Fala comigo, espinhos. A nossa história é cheia de espinhos, meu irmão, que às vezes nos espeta, que às vezes fere a nossa caminhada. Ela pega os espinhos, coloca os espinhos tudo pontinha para cima, e ela vai também, pega ali agora um pedaço do tamanho do ninho que ela quer fazer. Com o seu bico cortante, muito forte, ela corta de carneiro, de ovelha, do animal que ela matar, ela corta o couro e ela traz, e ela coloca por cima dos espinhos. Depois ela pega os matos, aquelas coisinhas que você sabe que as aves fazem, e fazem um ninho e coloca ali. E ela faz então ali a sua cria. Com o passar do tempo, ela cuidando dos seus filhotes, ela observa para os filhotes e ela diz, está na hora de tirar esses filhotes da acomodação. Está na hora de arrancar essa acomodaçãozinha deles. Eles estão recebendo tudo na boquinha, é leitinho, é comidinha, é o grãozinho, é tudo certinho. Está na hora deles andar com as próprias pernas. Ela faz algo, ela vem, ela desmonta o ninho. Eu fico olhando para essa história e eu vejo e tento imaginar os filhotes olhando para ela. O que a mamãe está fazendo? O que a senhora vai fazer? E ela desmonta, joga para fora aqueles negócios, aí fica tudo aberto. Eles olham no despenhadeiro. E agora? Ela faz algo, ela vai lá com o bico, ela sabe muito bem que debaixo daquele couro, debaixo daquela proteção dos pezinhos, das patinhas daqueles filhotes, tem espinho. E ela com o biquinho, ela vai, tira. Quando ela tira, o que acontece? Eles começam a pular, eles não conseguem ficar parados. Por quê? Porque os espinhos estão espetando eles. Aí ela deixa eles ali por um espaço de tempo. Depois que ela deixa eles ali, ela faz algo. Ela vem voando e ela estica sua asa. Uma águia, ela pode ter aproximadamente, meu irmão, 3 metros de comprimento, com as asas abertas. Pensa no tamanho. E ela estica suas asas e ela para bem na beiradinha da onde estão os espinhos.
os filhotinhos de águia, que não são bobo, não são nada, eles olham e falam assim, é melhor em cima da asa da mamãe do que ficando espetando o pezinho aqui. E eles correm para cima da asa, e ela pega aqueles filhotinhos e voa. Aí eles olham e falam assim, ai, graças a Deus, passamos por momentos difíceis, agora estamos nas asas, que maravilha, estamos descansando. É assim ou não é que acontece com a gente? Tem hora, meu irmão, que Deus, para tirar a gente do conforto, Ele tira a gente do ninho. Ele arranca tudo, tira, e aí ficam os espinhos, a gente espeta. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, as asas do Senhor Onipotente descansará. Ele vem, pega a gente com as asas e nos leva, e nós... graças a Deus, agora é um momento de refrigério, tranquilo, mas não é, Ele não quer fazer comigo e com você, Ele não quer ser super protetor, Ele quer fazer algo, eu quero ensinar você a caminhar com as suas próprias pernas. Eu quero ensinar você que você consegue, que você tem valor, que você só precisa sair da acomodação. Aí ele vai e leva mais alto, a águia voa o mais alto que pode. E quando chega lá em cima, ela faz algo. Ela baixa as asas e os filhotezinhos despencam. Quando eles despencam, meu irmão pensa, nunca voaram. Eles não sabem voar, e aí eles começam a bater asas e não sabem como é que faz, e fica desesperado, e ela lá de cima olhando. E eles vão caindo. A olho nu nós olharíamos e dissemos, vai explodir no chão, vai morrer. Mas quando ela vê que eles estão quase caindo, ela pega um voo rasante. Os historiadores dizem que uma águia chega a voar 300 quilômetros por hora, ou até mais. E ela vem num voo rasante, quando ela vem, ela chega exatamente e arrebata todos os filhotinhos de novo na asa. Vamos, segura eles. Eles olham de novo, ai, graças a Deus, pensei que era meu fim, pensei que ia morrer, acabava com tudo, e agora, mamãe, a senhora está fazendo, o que é isso? E ela voa de novo mais alto, e ela faz isso repetidas vezes, até eles aprenderem a voar. Pastor, não entendi nada. Deuteronômio capítulo 32, o versículo 11 diz assim, como águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando sobre elas. Assim é o Senhor convosco. Deus quer tirar você dessa acomodação, meu irmão. Deus quer tirar você desse momento. Olha, talvez esse ano foi um ano assim que você viveu, talvez você está olhando para você e dizendo, eu estou igualzinho a esses filhotes, pisando nos espinhos. Ei, Deus está com as asas estendidas dizendo, sobe nelas, vem que eu vou ensinar você a voar voos maiores. Agora é você que precisa, ou continua ou vem. Quem estende é Ele, mas é nós que precisamos tomar essa decisão. Agora, quando nós olhamos para esses momentos que precisamos tomar decisão, na crise, não espere ajuda sem ação. Não espere ajuda sem ação. Meu irmão, Atos capítulo 16, o versículo 25, a Bíblia diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, fala comigo, de repente. Olha para o seu irmão e diga para ele, de repente. De repente as coisas acontecem, meu irmão. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de quem? De todos. Paulo e Silas não olhou para a circunstância, não olhou para a crise, não olhou para o problema, eles estavam ali, mas a gente vai ficar aqui. Não olhe para a crise e não espere ajuda sem ação, sem ter ação primeiro. Faça primeiro. Pastor, o que eu vou fazer? Não sei. O que Paulo e Silas fez, eles cantaram e oraram. Cantaram e oraram, coisa simples. Talvez o que Deus está esperando de você é isso hoje, que você cante, que você ore. Que você adore, que você faça algo. Talvez Deus está olhando para você e dizendo, faça, porque eu vou mandar um terremoto. Terremoto é efeito externo, visível, que vai sacudir os alicerces de onde estamos. Agora, meu irmão, a ação sobrenatural, primeiro ela acontece no interior. E depois que ela acontece no mundo espiritual, se torna uma realidade no mundo natural.
só vai acontecer quando nós tomarmos decisões de reagirmos. Você não pode continuar do mesmo jeito. É melhor, meu irmão, um pequeno fogo para nos aquecer do que uma fogueira para nos queimar. Tem gente que está querendo uma fogueira grande, imensa, mas é melhor um pequeno fogo do que uma fogueira. O que nós precisamos é não esperar ajuda sem ação, mas também precisamos fazer escolhas certas. Jacó fez escolha certa, Paulo e o Silas fez a escolha certa, aquele carcereiro fez a escolha certa, porque quando ele viu que todo mundo tinha sido solto da prisão, ele pegou a espada, vou me matar. Paulo gritou, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Decisão certa, precisamos decidir isso. Nós somos homens, somos mulheres capazes de escolher aquilo que queremos ouvir, aquilo que queremos fazer e aquilo que queremos ser. Nós tomamos essas decisões. Pastor Márcio sempre diz uma frase, ele disse assim, nós somos o efeito do que nós vemos e do que nós comemos. Nós somos efeito do que vemos e do que comemos. Pastor Rodinei sempre olhava para mim e dizia, antes, coloca um verde no seu prato, rapaz. Você é resultado daquilo que você come. Eu falei, verde? O boi só come verde e eu como o boi. Pronto, resolvido. Mas só, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O miserável do boi me enganou. E por causa de gorduras, por causa de tantas outras coisas, eu tive um problema, um rompimento do intestino. Eu pesava 88 quilos. E aí eu tive que reduzir para 70. Hoje estou com 72. Reduzi para 70 quilos, porque o médico olhou e disse, ou você reduz, ou você morre. Nós somos resultado, meu irmão, daquilo que vemos e daquilo que nós comemos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Mas é a Bíblia quem diz. A Bíblia diz o seguinte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem tenebrosos, todo o teu corpo andará em trevas. Somos resultado do que vemos. Somos resultado do que comemos. Por isso nós precisamos então tomar atitudes. Que atitudes? De decisão própria. Meu irmão, decisão que nós precisamos ter. O Jó escreve em Jó 34, e ele escreve mais ou menos dizendo, por isso devemos descobrir que é bom e justo seguir aquilo que é justo. É bom e justo seguir aquilo que é justo. É cuidar de nós mesmos. Tem gente que precisa cuidar dele mesmo. Eu preciso cuidar cada dia mais da minha vida mesmo. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar de mim. Eu não posso ficar, meu irmão, estagnado. E deixa eu te falar uma coisa. Comer é uma coisa boa, não é verdade? Eu estou falando de comida aqui, tem gente que está doida assim, pastor, termina o culto logo para mim ir para o restaurante. Pastor, vou dar uma passada ali na pracinha, comer um cachorro quente. Pastor, vou comer um pão de alho. Pastor, vou comer um espetinho. Não é verdade, irmão? Nesse final de ano, gente, em Betim eu tinha 128 células debaixo da minha liderança. De novembro até o final de dezembro, todo dia eu tinha uma confraternização de célula. E eu só fui. Eu olhei para a Bíblia e a Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor engordarão. E eu acreditei piamente nisso, né? E estava só. Mas a gente precisa tomar esse cuidado, meu irmão. Sair dessa acomodação, sair dessa inércia. Agora, em último lugar, para que eu possa terminar. Eu preciso tomar a decisão de algo. Eu preciso, meu irmão, viver um novo tempo na minha vida. Olha para o teu vizinho, fala com ele. Você precisa viver um novo tempo na sua história. Para viver esse novo tempo, precisa sair dessa acomodação. Não pode ficar acomodado. Agora, você precisa fazer o compromisso de sempre continuar
a progredir. Você precisa tomar a decisão sempre de progredir, nunca parar. Nunca parar. Eu me lembro da Bíblia, e a Bíblia me conta a história de um homem, que Moisés chega para ele, Moisés disse assim: olha, quando você estiver na terra, lá naquela terra, eu vou te dar aquele monte será seu, para que você possa viver naquele monte. A Bíblia diz que ele tinha 40 anos. Na nossa sociedade hoje, uma pessoa de 40 anos, ela já está assim com as forças esvairindo, acabando. No mercado de trabalho, eles olham e eles falam que não. É verdade ou não é? Começa a pesar. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, eu olho que isso não é uma verdade. Porque eu estou indo para 40 anos e eu estou enxuto até hoje. Precisa sair de algumas acomodações? Sim. Mas algumas portas se fecham por causa da idade. Algumas portas começam a se fechar. Mas Caleb e Josué recebem uma promessa de Abraão, de Moisés. E ele diz: olha, Caleb, eu vou te dar essa terra. Essa terra será sua. Agora passa-se anos e anos. Eles chegam em Canaã, eles entram, eles conquistam, eles pelejam. E quando eles pelejam, eles decidem conquistar. A Bíblia diz que Moisés enviou 12 homens para espiar a terra. Todos os 12 homens eram príncipes em Israel, um príncipe de cada tribo. Mas nós lembramos só de Josué e Caleb, nós não lembramos dos nomes dos outros. Josué capítulo 12, 13 fala o nome de todos eles, mas nós não lembramos. Por que nós não lembramos? Porque nós só lembramos os nomes daquelas pessoas que estão dispostas a serem ativas, a não serem inertes, a não ficar paralisado. Nós olhamos e lembramos de pessoas que façam acontecer na sua história. Caleb, ele não paralisou. Caleb não parou. E aí eles conquistam, eles voltam. E quando eles voltam, Caleb chega para Josué e ele disse assim: ei amigo, deixa eu te falar algo. Josué olhou para ele e disse: pode falar, Calebão. O que foi, meu parceiro? O que está acontecendo? Cara, eu estou precisando de algo. O quê? Eu estou precisando daquela herança. Qual? Aquela herança que Moisés prometeu para a gente. Aquele monte que ele falou que ia entregar para nós. Sabe aquela herança? Sei. Então, rapaz, eu estou precisando daquela herança. Eu preciso ir para aquele monte. Eu preciso ir para a minha terra. Eu preciso ir para o lugar. Quando eu olho para o relato de Caleb para Josué, eu penso que Josué dá uma olhada em Caleb de cima a embaixo. Porque ele vai falar o seguinte: olha, já passou 40 anos. Aliás, tem 40 anos. Eu tinha 40 anos quando ele me fez a promessa. E já passaram 45 anos. Eu estou hoje com 85 anos de idade. Por isso que eu penso que Josué deu uma olhada nele assim de alto e baixo. Porque ele chega a dizer o tempo, o período e a idade que ele está. E ele olha para Josué e diz assim: olha, mas deixa eu te falar algo, eu estou com 85 anos, mas, dá uma olhada para o teu irmão e fale com ele assim: mas, uma das coisas que nós não podemos, meu irmão, é julgar por aparência. Ele olhou e disse: eu estou com 85 anos, mas, eu estou forte. Ele diz: olha, eu não fiquei acomodado. Eu estou forte, como no dia em que Moisés me prometeu a terra. Abra um parêntese aqui. Você está forte no dia em que Deus te prometeu, que fez a promessa a você? Talvez você está olhando e dizendo: pastor, mas já faz bastante tempo. Espere. Continua forte, continua firme. Ele é o Senhor do tempo, e é Ele que faz todas as coisas no tempo dEle e na hora dEle para a sua história. Meu irmão, esteja firme,
Caleb diz: eu estou forte como no dia em que eu recebi a promessa. Eu tenho 85 anos hoje, mas eu estou forte. Aí ele olha e diz: mas sabe aquele dia, Josué, que nós estávamos voltando de Canaã, que estávamos trazendo aquele cacho de uva carregado por 2 homens, que quando nós apresentamos para todo mundo assustou, os príncipes disseram: não tem jeito, tem os gigantes, tem lá os homens que são treinados em guerra, que vão pelejar contra nós não vamos conquistar. Lembra da minha palavra? Eu me posicionei, eu achei aquilo terrível, aqueles príncipes sendo desanimados, cabisbaixos. Eu me apresentei e eu disse para eles: olha, todo mundo para, ouve a minha voz. É verdade que tem gigante, é verdade que tem os homens lá treinados em guerra, é verdade tudo isso que eles estão dizendo, mas deixa eu falar algo. Aquela terra é a terra que Deus prometeu aos nossos pais, aquela terra é a terra que Deus prometeu para a minha vida. Por isso, subamos e possuamos aquela terra, porque ela é a nossa herança. Caleb olha para Josué e diz: lembra daquele dia? Eu fico olhando, meu irmão, talvez Josué olhe e fale assim: Caleb, aquele dia foi tremendo. Aquele dia bateu um negócio assim em você, que você ficou irado, você ficou nervoso, e você parou todo mundo, parou toda a congregação, parou todo mundo e disse: ó, eia, subamos e possuamos a terra. Meu irmão, deixa eu te falar algo. O que nós estamos precisando nessa geração é de Calebes. Calebes que com 40 anos recebe a promessa. Aonde a nossa geração hoje está dizendo que 40 anos nós já estamos começando a descer a ladeira. Ele recebe a promessa e ele fica firme. Ele não desiste. Ele diz: não, vamos subir, vamos possuar. E 45 anos depois, ele olha e diz: eu ainda estou forte, eu ainda estou pronto, eu ainda estou certinho. Agora olha o que ele diz: eu ainda estou forte como naquele dia em que Moisés me enviou, me prometeu a terra. Estou com vigor para ir à guerra e voltar dela. Sabe o que eu aprendo com Caleb, meu irmão? Eu saio para a guerra, mas eu sei que eu vou voltar. Não, acho que você não entendeu, eu vou repetir. Eu saio para a guerra porque eu sei que quem vai comigo é Deus. Eu saio para a peleja porque eu sei que quem está acompanhando a minha história é Deus. Eu saio para a guerra porque eu sei que Deus vai estar comigo. Não é a minha capacidade, não é a minha força, não é o meu braço, não é nada, é o Senhor que está comigo. Por isso Caleb diz: eu ainda tenho força como aquele dia que eu recebi aquela promessa. Deixa eu terminar. Eu disse para você semana passada que eu iria te contar algo. Lá naquele encontro, no ano de 2004, acho que é isso mesmo, 2004. Terminei a mensagem domingo passado falando sobre isso. Lá naquele encontro, eu recebi uma promessa de Deus. E eu disse para você que eu iria te contar qual, porque eu disse que eu creio que ela vai se cumprir nessa casa. Amém. Porque lá naquele dia, meu irmão, dentre algumas ministrações do encontro, eu sento de frente para um pastor chamado Sérgio, que nós chamava ele de Serjão. Pastor Israel conhece. Pastor Serjão senta de frente para mim, olhando olho no olho. E ele começa a falar algumas coisas. E quando ele começa a falar, ele olha para mim e disse assim: Deus te fez uma promessa. E Deus está dizendo para mim que essa promessa vai se cumprir. Essa promessa ainda não cumpriu. E você sabe qual promessa que é? E eu recordei. No ano de 2003, eu pastoreava uma igreja no bairro Nova Sintra, em Belo Horizonte. E um dia de domingo como hoje, eu pregando no culto. Quando eu estava pregando, Deus falou comigo: vou te dar um novo povo.
Eu olhei para a igreja, tinha mais ou menos umas 200 pessoas na igreja. Eu olho para a igreja, eu não compreendi o que Deus estava dizendo. Eu olho e digo: será que Deus vai tirar todo mundo aqui da igreja e vai mandar todo mundo embora e vai trazer outros? Meu Deus, não, de maneira nenhuma. E eu, assim muito afoito, eu disse: irmãos, Deus está falando comigo igual falou com Moisés, que Ele vai me dar um novo povo, mas eu não abro mão de você. E a partir de hoje, 30 dias de oração na igreja, jejum e oração. Pronto. Pensa numa igreja que foi em peso para orar. Quando chegamos na segunda-feira, igreja lotada em oração, joelho dobrado, orando, clamando. Mas pensa num peso em oração. 15 dias, 20 dias, 25 dias. Eu olhava para a Mary em casa e eu dizia: amor, o que está acontecendo? Parece que a nossa oração não sobe, a nossa oração não passa do teto. Ela olhou e disse, falou assim: não sei. Eu disse: Deus tem misericórdia, o que está acontecendo? Eu convoquei, o povo foi, a igreja está orando. Deus, mas o que está acontecendo? No último dia, pastor Clodoaldo, um grande amigo, ainda vou trazê-lo aqui, um grande amigo, ele vai à igreja pregar naquele dia, e ele começa a pregar, e quando ele está pregando, de repente Deus começa a usá-lo, e Deus levanta o meu sogro. Tem hora que sogro serve para alguma coisa. Deus levanta o meu sogro, e ele vem até a mim, coloca a mão no meu ombro, e ele diz assim, 30 dias depois: aquilo que eu te falei é a verdade. Prepare-se, porque eu vou tirar você daqui. Eu pensei depois, falei: gente, será que Deus vai me tirar, vai me mandar para outro lugar? Meu irmão, veio uma turbulência tão grande, situações tão grandes, tantas coisas aconteceram. Lembra que eu falei que fiquei 4 meses sem ir numa igreja? Eu fiquei estagnado, fiquei parado, mas tem coisas que a gente precisa reagir e buscar mudanças. E aí lá naquele encontro, o pastor Sérgio olha para mim e ele começa a dizer e a falar essas coisas, e eu começo a observar e a ver essas coisas. O dia em que pastor Rodinei, dia 20 de julho desse ano, ele me liga e diz: Anderson, eu preciso de você. Eu falei: o que foi, pastor? Eu preciso de você para você ir para Vila Velha. Eu nunca tinha vindo em Vila Velha, eu não sabia nem onde era, nunca tinha vindo aqui. Ele diz: você vai? Quando ele fala isso, o Espírito Santo me reporta lá naquele dia, e ele olha e diz para mim: é o tempo, é agora. Eu fico paralisado, sentado na mesa, estava tomando um lanche, um culto, depois de um culto de domingo, junto com a minha família. Eu coloco o telefone no viva voz, para que ele falasse. Quando ele fala, a Natália levanta um dedinho e faz assim. A Mary olha para ela, já chorando, levanta o outro dedo também, faz assim. Eu olho e digo: 2-1, perdi. Eu disse para ele: vou. Ele disse: então vai. E eu vim. Aleluia. Pastor, e o que a gente tem com isso? Tudo. Porque você, meu irmão, é aquele povo que Deus falou que iria me dar. Pastor, não entendi. Sério? Você, meu irmão, é aquele povo. Pastor, mas eu não estou nem aqui na igreja. Mas você está em Vila Velha. Eu não vim para aqui, meu irmão, para ser pastor da Igreja Batista da Lagoinha de Vila Velha. Eu vim para ser um pastor que veio pela Igreja Batista da Lagoinha, mas para ser pastor da cidade de Vila Velha. Deus vai entregar essa cidade nas nossas mãos. Creia. Agora, para que Deus faça isso, tem que ter reação. Reação, reagir. E eu me lembro que lá naquele encontro, o pastor Sérgio disse para mim: escute o que eu vou dizer. Um dia
para cumprir o que Deus está dizendo, você vai para um lugar bem longe, onde não terá família por perto. E eu fiquei olhando para ele. Onde não terá família por perto, onde não terá ninguém da sua casa ao seu lado, mas vai ter uma multidão de pessoas que vai te acolher. Meu irmão, eu já posso ver essa multidão. Eu já vejo essa multidão. Você faz parte dessa multidão. Você faz parte dessa multidão. Esse é um novo tempo, meu irmão. 2015 foi maravilhoso, mas 2016 será excelente. 2015 está terminando, 2016 vai começar, e vai começar de uma maneira diferente na sua história e na sua vida. Se você crê nessa verdade, fique em pé no seu lugar. É tempo de quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou e eu posso ver. A verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como um rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Coloque as suas duas mãos no seu coração.